Olá pessoal, tudo bem? Jorge Deluomo falando aqui do Estúdio Connection Pro. Vocês estão aqui agora no nosso canal do YouTube e aqui eu estou com a Miriam, a minha esposa, que vai ser hoje a co-host comigo. Fala, Miriam. Olá, tudo bem? Bem-vindos. Hoje vai ser um papo muito bom. Vamos lá, Jorge. Vamos, hoje a gente está recebendo aqui a Carolina Campana Maia, tá? A Carolina, ela brasileira, São Paulo, mora aqui em Lisboa, mora em Cascais. Não, Oeiras. Em Oeiras. Mora em Oeiras, né? Isso. Mora aqui em Lisboa. E tá começando a realizar um sonho dela agora, tá? O sonho dela se chama Metamorfose 40 a mais, que é o que nós vamos estudar. Se você gosta desse tema, né? As mulheres 40 a mais, a metamorfose que aconteceu na vida delas e tal, presta atenção e segue o canal da Carolina a partir de agora, tá bom? Hoje vai ser o lançamento da Carolina fazendo Metamorfose 40 a mais aqui dentro do Estúdio Connection Pro, Em podcast, né? em formato podcast. Daqui a Isso. pouco ela vai estar... E nós vamos conversar sobre isso durante a nossa conversa aqui. Olá, Carolina, tudo bem contigo? Tudo ótimo. E com vocês? Tá tudo bem, Carolina. Me diga uma coisa, Carolina. Me Sem chama delongas. de Carol. Pode chamar de Carol? Ai, por favor. Você não tinha falado isso antes, Carol? Não? Não. Ah, mas Carol fala. Maia. Ficou bonito, não ficou, Carol Maia? Não, mas é Carol Campanha. É Carol Campana Maia. É que o meu nome é gigante. Vocês Então já viram é que ela... melhor falar gente, Carol Campana pra simplificar. vocês já viram que ela é uma mulher empoderada, né? Então, vamos aproveitar bastante esse podcast, ok? Então, Carol, começa aqui com a gente hoje, sem mais delongas aí, né? Falando sobre a Carol Campana, tá? Conta um pouquinho da sua essência para quem está assistindo a gente aqui, né? Como é que é a Carol por dentro? Nós vamos falar várias coisas, então Uau. não adianta lá na frente, não, que eu nem te contei nada que a gente vai conversar aqui hoje, tá? Então, você é psicanalista, né? Sim. Então, entra lá dentro aqui e conta pra gente um pouquinho de você. Bom, que pergunta que você me fez. Vão ser várias dessas aqui, viu? Porque eu acho que é tão difícil a gente falar da gente, né? E quando a gente fala de si mesmo, a gente tem uma tendência a falar só as coisas boas, né? Porque ninguém... enfim, ninguém vem de fracasso. Mas, assim, eu acho que eu sou uma mulher em constante transformação. Porque eu já passei por muitas mudanças na minha vida. E o Metamorfose vem também da minha história pessoal e profissional. Então, eu acho que se eu tivesse que me definir, assim, quem sou eu em essência, sou uma pessoa que muda muito. Graças a Deus, nunca estou fixada em Evolui. nada. Nas minhas ideias, inclusive. Estou sempre buscando autoconhecimento, conhecimento e sou uma pessoa muito curiosa. Então, eu sempre falo que eu sou para sempre estudante. Eu estou sempre nessa condição de aprendiz. Eu nunca acho que eu cheguei em algum lugar. Eu acho que eu estou sempre no percurso, na viagem. Sim. Né? Porque eu acho que eu tenho até medo das pessoas quando, assim, dizem que chegaram em algum lugar. Estacionam, né? Exato. E aí você se acomoda. Entendi. E eu sou uma pessoa inquieta. E também... E a Carol... Sempre estou me perguntando, sempre me questionando sobre o mundo, sobre mim mesma, sobre as pessoas. E não à toa eu caí na psicanálise, né? Sim. E a Carol família? Então... A família, teus 2 filhos, teu marido, teus 16 anos de casamento. Conta um pouquinho. Olha, você estudou bem, hein? Conta um pouquinho a tua história aqui pra gente. Eu sou bem família. Eu sou casada, amo meu marido, a gente tem um relacionamento muito bom. Tenho 2 filhos, o Matheus, de 11 anos, e a Marina, de 8. A minha família de origem está no Brasil, então nós migramos para cá
sozinhos, só nós, eu, meu marido e meus filhos. E acho que essa imigração também aproximou ainda mais o meu núcleo familiar. Foi bom pro núcleo. Eu acho que sim. Eu Legal. vejo Mas como... você acha ou você tem certeza? Eu não, eu não A gente gosto, não tem certeza não tenho de certeza nada. de nada. Boa. Aliás, Mas você tem esse sentimento, esse feeling. Eu tenho esse feeling. Eu acho que uma característica dos neuróticos ou das pessoas mais adoecidas esse excesso de certezas. Então, eu acho até perigoso quando você fala que você tem certeza de algo. Boa. A certeza assim, não permite mudanças, né? Exatamente. Transformações. Exatamente. É uma coisa complicada Então, assim, mesmo. é a minha leitura, é a minha percepção dessa imigração, né? Então, antes da imigração, vamos voltar um pouquinho aqui no tempo, né? E vamos falar de você lá em São Paulo, tá bom? Se transporta agora para São Paulo, se transporta para o ano, lá que você resolveu fazer direito, tá? Puxa. Então, vai ser um exercício legal, né? Porque eu queria que você falasse com a gente sobre como é que foi a questão rapidamente, tá? Mas a questão desse teu passado, dessa escolha do direito até a família, como é que foi esse momento seu? Então, eu sempre gostei mais das matérias de humanas, né? Eu sempre, desde do colégio e tal. E aí, eu não tinha ninguém na família, nem próximo, que fosse advogado, nada. Mas, aos 16 anos, eu participei de uma feira de profissões no colégio. E nós tivemos contato com vários profissionais e eu assisti a uma palestra de um advogado na época e professor da Unesp e eu fiquei extremamente encantada. E eu, naquele momento, disse assim para mim, eu quero fazer a mesma coisa que esse cara faz. E ele falava muito bem, com uma desenvoltura muito grande e tal. E aí eu fui me inclinando e acabei escolhendo o direito. Então, eu não tinha pessoas próximas até para me orientar melhor nessa escolha profissional. E eu fui meio que... Com quantos aninhos você começou a faculdade de Direito? 18. Com 18 anos? 18 Bem anos. nova, né? 18. A gente não tem maturidade para fazer uma escolha dessa magnitude, né? Quando a gente tem 18 anos. Sim. E, bom, aí advoguei há alguns anos. Pois aí você passou... O teu período de universidade foi bem aproveitado? Você gostou do teu período de universidade? Sim. Na verdade, eu acho, aí é a opinião minha, Tá. que todo mundo tinha que fazer direito. Olha. Tá? Independente Interessante da profissão, porque eu acho que é um curso extremamente completo. No meu caso, eu tive muitas matérias de propedêutica, que a gente chama, que são aquelas matérias mais introdutórias, então, não só a introdução ao direito, mas filosofia do direito, filosofia geral, antropologia jurídica, sociologia jurídica, psicologia jurídica. Então, assim, tive essas matérias para depois entrar efetivamente no direito em si, nos vários ramos do direito. Sim. Mas eu acho que te traz uma consciência, né, como cidadão, uma consciência, assim, das leis, de como é feito, e não só isso, né, eu acho que para quem aproveita, te humaniza, justamente por você ter contato com essas matérias todas. Pessoal... Então, o curso é maravilhoso. Pessoal, olha só, vocês devem estar perguntando aqui, né? Vem cá, o que tem essa história toda aí de direito, tal, a ver com Metamorfose 40 mais, né? Mas, nós vamos atravessar aqui o direito, nós vamos atravessar agora, né, o Tribunal de Justiça de São Paulo, desembargadores, juízes, 8 anos de trabalho ali, né? E isso vai dar um link, um caminho, né? E esse caminho vai chegar no Metamorfose 40 mais já. Fala pra gente como é que foi essa questão ali, depois de você advogar esses 2 anos, que você começou no tribunal.
Então, no tribunal, eu passei no concurso público, né, como funcionária estadual e tive a oportunidade de trabalhar com juízes de primeira instância e também com desembargadores. E dentro do tribunal, antes também de passar por gabinetes enfim, varas e tal, câmaras, eu atuei também em secretaria, né? Então, eu fiz também um trabalho administrativo. Então, tem o trabalho administrativo e o trabalho jurídico de confecção de peças e tal. E foi um período muito difícil da minha vida, porque eu me dei conta da distância que existe entre a teoria e a prática. Então, o curso de direito em si, o bacharelado, é sensacional. No entanto, a experiência que eu tive na prática de trabalho foi muito ruim. É como se fosse a teoria e a realidade, né? Exato. Totalmente diferente, né? E aí eu percebi que aquilo Na conversa que não a tinha gente, nada a ver na conversa que a gente comigo. teve, você falou que foi muito estressante, né? Foi muito estressante. Mas desde o começo, dos 8... Porque você ficou muito tempo, 8 anos e Então, eu vamos lá. passei por vários Ela locais. fez o percurso, Dentro né, do Tribunal de Justiça, eu trabalhei com vários profissionais, Aham. vários setores, né? Aham. E foi muito estressante, porque me dei conta disso, uma certa decepção, uma frustração muito grande, de ver também muitas burocracias, muitas coisas que eu não achava correto. E eu falei para mim mesma, eu não estudei para isso. Entendi. Então, eu até acabei desistindo de dar seguimento e prestar outras carreiras públicas, porque ia ser apenas uma diferença de salário. E isso, né, na tua trajetória deve ter sido um momento importante, essa percepção de, peraí, isso aqui não é para mim, eu tenho que trocar. Muito. É uma coisa muito importante na vida da gente, a gente perceber e não se acomodar, né? Que você estava Exato. falando isso. Eu tô com curiosidade. Peraí, você estava solteira ou já estava casada nessa época? Que você está pensando em Não. trocar? Como é que foi isso no teu vida? Só? Não, eu tava solteira. Ah, tá. Tava solteira. Tudo isso você passou solteira. Só que no finalzinho eu conheci meu marido. A gente No finalzinho começou... que eu dessa estava parte no tribunal. jurídica que você está pensando? Exato. Aham. Aí eu conheci ele, a gente começamos a namorar. Ainda já com ele, ainda fiquei um tempo no tribunal, porque também tem uma coisa muito complicada quando se é funcionário público. Como você tem a tal da estabilidade do cargo, e no meu caso, o último cargo era... Também eu tinha uma comissão, então tinha o meu salário base mais a comissão. Então, isso acaba, de uma certa forma, não só te acomodando, mas também te aprisionando. Eu ia falar isso, é como se estivesse Porque aprisionado, você né? fica com medo de arriscar. Você fica com medo de... Tá tudo certo, de sair, né? tentar ser profissional liberal de novo, começar do É zero. uma estabilidade. Entendeu? Isso Ainda é complicado, mais, assim, num país como o nosso, que é super instável economicamente. Eu imagino que você fala assim, olha, eu passei no concurso público, eu tô bem e tal. Olha, pessoal, vou resolver mudar. Você Exato. imagina o que você não deve ter ouvido. Você é louca. Mas isso eu vi de muitas pessoas. Quando eu pedi exoneração... Ninguém acreditou. E que as pessoas se deram conta que eu pedi, porque depois tem um tempo para sair no Diário Oficial. Eu ouvi de tudo, que eu era louca, que eu Corre tinha lá, surtado. volta atrás. Eu acho que, pelo contrário, eu acho que eu nunca tomei uma decisão tão acertada na minha vida. Aliás, me arrependo. Isso sim. Eu me arrependo de não ter feito isso antes. Tá? Mas é aí que entra também a psicanálise. Porque eu só consegui tomar essa decisão, não só porque eu tive apoio também do meu marido, mas porque foi fruto da minha análise pessoal. Né? Então, não foi algo tomado do nada. Então, para os outros que não sabiam do meu percurso
íntimo, parece que eu Foi uma fiquei coisa de louca. ímpeto. Não, foi uma coisa Essa extremamente tua bem análise pensada. pessoal, ela então foi mesmo assim um caminho, né, para você Total. E mudar. não foi com profissional, foi uma coisa pessoal mesmo. Não tem Foi análise com um profissional. Ah, foi profissional. Foi, Boa. porque o que acontece? Eu teve estava, análise, né? eu tive, Ela eu fez como análise. paciente, entendeu? Sim. Então eu acho que assim, eu tive muita sorte, porque eu conheci uma pessoa maravilhosa na pós-graduação que me indicou o meu primeiro analista e acho que foi um excelente encontro. Por que eu digo sorte? Porque não é sempre que isso acontece, né? O encontro com o seu analista, com o seu psicanalista, ele tem que ser muito especial, né? E essa dupla tem que formar bem para que o processo aconteça e a transformação também. Então, eu acho que eu fui... Deixa eu dar uma paradinha aqui, sortuda. Jorge, que assim, no meu ponto de vista, né, até como médica, Como acho que foi médica. muito interessante essas perguntas do Jorge fazem para que muita gente que te vem no grupo 40 a mais ou que te vem como uma psicanalista conhecer que a Carol passou pelo que ela fala, entendeu? Então, Com isso certeza. daí inspira e isso daí dá assim pra gente a verdade, né? Isso é muito importante. Isso dá uma autoridade, Dá né? uma autoridade, até exatamente. no teu trabalho. Eu acho assim, Miriam, eu acho que eu só promovo para o outro aquilo que eu experienciei. Então, como psicanalista, eu não posso oferecer esse tipo de serviço para um outro, esse tipo de tratamento, que é algo muito profundo, se eu não experienciei a minha análise pessoal. Por isso que é um trabalho de muito investimento, porque a análise ela precisa ser longa. Então eu fico às vezes até com medo desses profissionais que fazem um cursinho ali ou outro, breve, e já se colocam nesse lugar de atendimento. Isso é extremamente perigoso. E conheço também, infelizmente, vários psis que estão aí no mercado e que não fazem a sua análise pessoal. Isso também é um perigo para o paciente, entende? E uma responsabilidade ética também. Então eu acho que assim, primeira coisa é coerência, sabe? Eu não posso falar algo ou mesmo eu não posso assim me autorizar nesse lugar de tratamento, de cuidado, se eu também não tive essa experiência, né? E eu acho, uma vez eu li, não sei aonde, em que lugar, que falava que o psicanalista só consegue ser um bom psicanalista quem já teve muito contato com a dor e com o sofrimento. Porque só assim você consegue empatizar com o outro. Né? Então, isso também te faz um psicanalista. Isso aí me chamou a atenção que você falou quando você estava fazendo direito. Olha que coisa engraçada, né? Que você se surpreendeu com a diferença da teoria para a prática. E, na verdade, a mesma coisa acontece aí. Que se você só viver a psicanálise na teoria e não viver na prática, uma coisa não bate com a outra. Com certeza. Entendeu? Como é que uma coisa, né? Eu acho que um dos efeitos de uma psicanálise bem feita é você dar conta da sua autenticidade, né? Da sua singularidade. Você bancar quem você é, os seus desejos, o que você pensa. E isso é bem para poucos, né? Principalmente num mundo tão fake que a gente vive. De performance, de maquiagens, de... enfim, muitas edições, muita mentira. Então, eu acho que a psicanálise, ela me deu isso. Sabe? Me deu não, né? Foi uma construção, ninguém dá nada para ninguém. Mas foi uma construção, continua sendo, porque eu continuo para sempre em análise, na minha análise pessoal, mais supervisão clínica, mais estudo permanente. Essa formação nunca acaba,
né? E assim, o Jorge, é porque são tantas informações importantes a nível de saúde que eu acho que você falou de duas coisas. Primeiro, tirar o mito da pessoa procurar um psicanalista como se fosse só em último caso, né? É muito importante para um conhecimento pessoal. Isso é muito importante. E a segunda coisa que eu acho muito importante, pesquisar muito em quem que você vai, sabe? Com quem que você vai estar. Já, Porque você já, falou, eu já, tive já. sorte, Sim, mesmo. mas essa sorte não pode acontecer, Já né? já a gente vai entrar na psicanálise, tá? Que aí você Tá. vai poder fazer bastante perguntas sobre isso, com É isso certeza, tá? mesmo. Aí, vamos lá. Você, com a família já, resolveu, de repente, migrar para Portugal, né? Certo. Vamos lá. Então, já tinha deixado o tribunal, Já inclusive estava clinicando lá no São Paulo. Ela fez lá. fez a faculdade, Não, né? fiz a fez a formação, depois fiz formação. mestrado. Não, primeiro foi assim, fiz pós-graduação lato sensu, depois fiz a formação Tá. de De psicanálise psicanálise. e depois fiz o mestrado. Também na concentração, né? Isso de tudo no psicanálise. Brasil. E Tudo já no estava Brasil. clinicando, já estava com a sua vida também, já, vamos dizer assim, estabilizada também nessa essa nova área. Você estava feliz com essa nova área? Sim. E o momento que você viveu nesse momento assim, você falou assim, puxa, que bom que eu fiz. Já naquela época? Sim, eu acho que assim, a psicanálise me devolveu a leveza do trabalho. Porque enquanto eu estava no direito, tudo era difícil, era pesado, era estressante. E hoje eu posso dizer que eu amo o que eu faço, eu tenho prazer. Então, claro, toda profissão, independente do seu ofício, tem as suas dificuldades, tem as suas adversidades, os seus desafios. No entanto, quando você só tem isso, é um problema. Entende? E na psicanálise, como psicanalista, tanto individual e agora com esse trabalho de grupos que eu faço, eu sinto muito prazer. Eu fico muito realizada, eu tenho prazer em escutar as pessoas, eu me coloco nessa atenção flutuante que a gente fala, né, do psicanalista, e acho importante muito a questão do cuidado, né, que não são todos os profissionais que veem dessa forma, mas eu acho o cuidado faz parte do tratamento. Sim. Entende? Mas Carol, você evolui um pouco, né? Desse modelo novo que você criou, tá? Para você, desse trabalho satisfeita, tá? E de repente, já com os seus pacientes, as pessoas que você tratava lá, a tua família também provavelmente muito bem e tal, como é que veio a ideia de sair do país e vir para cá? O que deu esse estalo? Foi qual o motivo que te fez pensar nisso? Então, Ou fez a tua família pensar nisso, né? Só fazendo um adendo aqui, que o Metamorfose ele surgiu aqui em Portugal, tá? Então, eu já tinha feito alguns trabalhos em grupo lá no Brasil, mas algo muito pontual. Mas ele nasceu aqui, tá? Só para fazer esse parênteses. Tá ótimo. Em relação à decisão de migrar, a gente estava no contexto de pandemia. Então, assim, eu e meu marido decidimos, durante a pandemia, sair de São Paulo e locar casas no interior. Então, a gente ficava quicando em várias casas no interior para dar mais qualidade de vida para os nossos filhos, que eram muito pequenos. Porque foi muito cruel a pandemia, principalmente com as crianças. De não ter a escola, de ter que ficar no isolamento. Os grandes centros, então, né? Não, e São Paulo, aquele contexto que vocês conhecem. Então, eu falei, gente, eu não posso deixar meus filhos aqui presos no apartamento porque a gente vai enlouquecer, todo mundo aqui. E aí, a gente teve essa ideia. Então, começamos a alugar essas casas no interior e depois, no segundo semestre, a gente foi para a praia. Também no condomínio fechado e tal. E durante esse ano de pandemia, quando nós retornávamos para São Paulo, seja para abastecer, seja para resolver alguma questão, a gente já sentia
uma diferença muito grande, né? A gente já começou a questionar esse viver em São Paulo. Ok. E aí, assim, sempre houve o desejo meu e do meu marido de sair do Brasil. Sempre. Ah, tá. Tá? Só que antes a gente não tinha condição. Porque para fazer uma Transição, migração, né? você tem que planejar, você tem que ter uma reserva. Não é assim, vou e pronto. Sim. E a primeira opção era os Estados Unidos. Só que aí a questão de visto tal era mais complicada. E Portugal se apresentou como possível para nós por conta do visto. Que Eu acho que você fez muito bem, tá? Eu também acho, eu adoro aqui. E, enfim, e aí a gente decidiu, não, então vamos retomar esse sonho, vamos ver se é possível. E foi aí que a gente começou a ir atrás de documentação, visto, pesquisar, e foi aí que eu cheguei aqui. Então, eu estava, quando eu cheguei em Portugal, eu cheguei no dia 1º de maio de 2021. Nossa, Ainda em pandemia. E para vocês terem uma ideia, eu vim no último voo autorizado, antes de fechar o teto, o espaço aéreo que ia fechar. Sim. E no meu voo só vieram portugueses, pessoas que tinham o mesmo visto que eu e médicos. Que naquele contexto de pandemia eram permitidos, né? Viajar para lá e para cá. Só. Então, eu vim para cá e aí fechou de novo o espaço aéreo. E bom, enfim, e vai fazer 5 anos que a gente está aqui. O que me chamou a atenção também, Jorge, é outra questão tua, assim, para a gente conhecer mais a Carol, né? É a questão que você realmente não tem nada de impetuosidade. Tudo é muito bem pensado, tudo é muito bem... tudo muito bem planejado, porque a gente vê muitas pessoas que migram e que vêm na loucura, entendeu? E não só isso, até as coisas pequenas, né? Por exemplo, Sim. Pequena não, a mudança para o interior, para as cidades, né? Pensando na qualidade de vida dos filhos. Tem um porquê desse movimento, né? Isso é importante. Então, gente, eu acho o seguinte, eu acho que qualquer mudança já é difícil, né? Então, você imagina uma pessoa fazer algo dessa monta, né? Que é uma imigração, sem planejamento. Então, com planejamento, nós já temos uma série de impactos emocionais, psíquicos. E você não tinha estrutura, né? Agora, familiar aqui. Não, de zero. apoio. Não tem. Pois é. Na rede de apoio é inexistente. Isso, você vai criando algumas pessoas, ajuda, né, de algumas pessoas, mas não tem nada a ver com o que a gente tinha no Brasil. Então, eu fico pensando, realmente é muita irresponsabilidade, eu diria, você fazer uma imigração sem um planejamento. Sim. Porque com planejamento já é difícil. Carol, me conta um desafio ou alguns desafios rapidamente aqui para mim, porque eu tô aqui, né, definindo o tempo, pensando, claro. Vem cá, podcast, tanto tempo para o pessoal, sabe? O pessoal não aguenta... se você for botar assim, um podcast de 1h30, isso aí, não, Deus me livre. Pode estar até muito interessante, mas o pessoal não assiste, né? Então a gente fica assim, controlando, a gente como host, né? Fica controlando, claro. Poxa, a conversa, dá vontade de continuar conhecendo, Carol, porque é muito rica a tua vida. Mas a ideia é o lançamento do Metamorfose, tá bom? Então eu queria saber assim, na hora que você chegou aqui, me conta algum desafio que você teve que se tornou um aprendizado que você acha que foi importante quando você veio para Portugal. Eu acho que né? Que são vários, enfim, poderia dar outro podcast, mas assim, eu acho que é a construção de uma nova rede de contatos. Então, assim, isso dá muito trabalho. Muita energia, muita, disposição, fazendo novas amizades.
Então, isso não é algo que acontece de um dia para o outro. Isso também é uma construção, né? E o Metamorfose surgiu após eu criar algumas relações. Então, não é assim, eu crio, seja um projeto ou um movimento, e as pessoas vão aderindo. Não é assim que a coisa funcionou. Eu estou falando da minha experiência, tá? Tá. Para mim foi o contrário. Eu tive que construir organicamente relações, vínculos, para depois chegar no Metamorfose. Entende? Então, eu Esse acho link mesmo que eu estava querendo fazer, sabe? O que você viveu aqui de dificuldade, sim. que te trouxe uma bagagem, que você chegou até uma metamorfose, sabe? Então, isso que você está colocando, uma coisa que o pessoal diz, você acha que é isso mesmo? Não, no Brasil é muito mais fácil de construir amizades do que aqui em Portugal. O português, ele é um pouco mais fechado, ele é um pouco mais... Não sei se é temeroso, mas o cuidadoso. Como psicanalista, o que você acha com relação a isso? Parece assim, com relação à diferença, né, do comportamento e da cultura dos dois povos. Isso é muito interessante. O português, eu vejo que é um povo mais reservado, né? É um outro jeito de funcionar, não é nem bom nem ruim, né? Eu acho importante a gente não fazer juízo de valor, né? É só uma constatação, um jeito de funcionar diferente. É assim que é, né? E eu percebo que nisso a gente é muito diferente dos brasileiros e os portugueses. O que eu percebi? Eu tenho uma grande amiga portuguesa. Aliás, um beijo para você, Cecil, se você estiver ouvindo esse podcast, que é uma querida, pessoa que eu amo muito. Ela, o marido, a família, as filhas dela, maravilhosos. Mas o que eu percebo de diferente? Existe um tempo diferente, maior até, de construção de intimidade. Então, o brasileiro, ele é mais aberto, mais despojado. Conheceu, já chama para tua casa. Exatamente, entendeu? Já tá abraçando. Já tá abraçando, já tá beijando, já combina de um café, uma cerveja, tal. Às vezes até é engraçado, porque você observa isso, às vezes, nos bares, né? Você tá aqui na sua mesa com a pessoa que você combinou. De repente, tem uma mesa aqui do lado, tá mais ou menos próxima, e aí alguma coisa acontece na interação que ou alguém ouviu a conversa do outro, de repente já começa a interagir, de repente essas pessoas aproximam a mesa e já tá todo junto. Vamos tomar um chopp? Vamos tomar, entendeu? Então eu acho que se eu pudesse apontar uma diferença, é essa construção da intimidade. Que acontece em tempos diferentes. Mas isso dá um amadurecimento também diferente, não dá? Um amadurecimento... Porque, vamos lá, uma coisa é o conhecimento, o colega, outra coisa é o amigo, né? Sim. Amigo você conta nos dedinhos aqui assim, não é? Certeza. Muito complicado, né? Então, certeza. Esse amadurecimento, né? O conhecimento do outro e tal, essa forma talvez mais cuidadosa do português... Não é uma coisa interessante? Eu acho que é interessante porque o que eu percebo também, tem um tempo maior de construção, mas a hora que acontece essa amizade é uma amizade de verdade, entende? E o que os estrangeiros, de uma forma geral, não criticam, mas falam em relação ao brasileiro, é que eles veem esse nosso jeito mais despojado, mais solto, mais, cola lá em casa, vamos comer alguma coisa, como algo mais falso. Percebe a diferença do olhar? Porque o fato de você conhecer muitas pessoas também não significa que você tenha intimidade com todas elas. E que seja uma amizade profunda. Há níveis de amizade. Né? Entendi. Então tem a amizade o amadurecimento, do boteco, né? A amizade do deu B.O., preciso de você. Isso. Mas que é tudo muito pessoal, né? Vai depender de pessoa para pessoa, tanto português quanto brasileiro, mas influencia o que você falou, o tempo.
O brasileiro é mais rápido, mas pode ser que aquele brasileiro não quer dizer que porque ele é mais rápido, não vai ser também, entendeu? É isso que a gente tem que, né? O que eu acho que precisa ser considerado sempre, e isso eu vejo até pelas questões que se apresentam no consultório, na observação cotidiana, na vida, é que a gente não pode desconsiderar a cultura. A cultura sempre está no pano de fundo. A cultura atravessa o sujeito, entende? Então, peraí, deixa eu tentar entender quem que é essa pessoa. Em qual o contexto que ela foi criada, quais são os valores dela, quais são as tradições e tal. Porque se você não considera isso, fica muito selvagem até você isso que falar você falou é uma coisa muito engraçada, né? Que a gente percebeu muito. O brasileiro, de repente, ele chega na tua casa em qualquer hora. Né? Isso é uma loucura, né? Pra gente que já tá aqui, entendeu? Chega, toca a campainha, oi, não existe isso aqui. Isso não entendeu? existe. Não existe, mas no Brasil existe. Chega, entra no quintal, entra na casa, toca a campainha, entendeu? Eu particularmente não gosto desse jeito. Pois é. Eu gosto das coisas também com a cultura combinadas, e com respeito, né? Exato. Da cultura, né? Mas aqui também eu percebo assim que tudo é combinado e com muita antecedência. Sim, verdade. Então, você quer combinar um almoço, enfim, um evento, ok, né? Com antecedência. Mas assim, um almoço, um café, às vezes uma coisa assim até meio informal. Tem que ter todo, assim, sabe? Olha, um agendamento com não sei quantos tempos de antecedência. E, nesse sentido, eu vejo que o brasileiro tem mais espontaneidade, entendeu? Porque, assim, cara, se eu liguei para uma amiga minha, claro, você também é brasileira, né? Porque aí tá imersa na mesma cultura. E aí? Tá tudo bem? Tá. O que você tá fazendo agora? Você tem um tempo? Bora tomar um café lá? Entendeu? Bora tomar um café lá sem burocracia. Entendeu? Isso não acontece. Next step. Ok. Vamos lá. Então, você sempre atendeu adultos. E dentro dos adultos, você sempre atendeu muito o público feminino. Sim. Não é? Então, o que te encanta mais como psicanalista, tá? Na psicanálise, desse universo feminino, quando você atendia mais mulheres. Eu já estou querendo fazer um caminho para a nossa metamorfose, tá bom? Então, aqui nós estamos entrando na Carol, psicanalista, com um projeto, com as mulheres, que vai culminar, que eu vou perguntar daqui a pouco para você. Não vou dar spoiler, não. Vamos embora. Sigamos. Eu acho... Assim, eu tenho pacientes homens também, e é muito interessante também para nós também nos interrogarmos sempre e continuar estudando a questão de gênero e tal. Mas eu acho que a mulher me encanta porque o feminino, né? O mundo, o universo feminino, ele é muito complexo. E nós temos mudanças, assim, se já temos mudanças tão significativas durante um mês, imagina numa vida quantas mudanças as mulheres passam, né? Então, eu acho que isso me encanta, porque me convoca sempre a escuta, a pesquisa, ao novo, entende? Isso é muito interessante, porque o olho brilha, né? Quando fala. Isso é muito bom, porque às vezes a gente... É o que você sempre falou desde o início, não se acomoda. Você está sempre buscando, conhecendo, em transformação, né? E nesse universo feminino, que é tão intenso, né? Que é super intenso. É bem mais intenso que o universo masculino. É diferente. Eu não sei. Intensidade, eu acho que mudanças e... Acho que são diferentes. Eu acho que assim, não, claro, nunca generalizando, tá? Mas num contexto assim mais amplo, eu acho que o homem tem uma mais objetividade. Mais simples, assim,
né? Mais direto. Mais direto, mais simples. E a mulher é essa coisa, né? Sim, o homem, tipo assim, chocolate é chocolate. Você gosta de chocolate? Então. Tá bom, o chocolate tava gostoso. Mas a mulher, se você fizer essa pergunta para uma mulher, ela vai te falar, mas que tipo de chocolate? Percebe? Em que momento? Vem acompanhado com flores? Exato, sabe? E aí, quando eu converso com meu marido sobre os tons, por exemplo, de esmalte, né? Que aqui fala verniz, ele acha tudo igual, assim. Se você colocar Lilás lilás é lilás. Eu falei... Escuta, mas você não tá vendo a diferença dos tons? Ele, não, é tudo igual. Do brilho, do fosco, do... Ai, tudo... fica tudo bom. E eu, não, mas você não tá percebendo que existe uma nuance? Ele, não. Então assim, eu acho que essa complexidade, né, que é do feminino, isso traz um movimento totalmente diferente, né? Até muito legal. Eu gosto, assim, eu gosto. Isso aqui agora que eu vou... Já nós vamos entrar num grupo que você criou de mulheres, tá? Isso. Já. Mas antes disso, aí vai ser agora a conversa aí você com a Miriam mesmo, eu acho, né? Que eu escrevi aqui alguma coisa. Você tem um sonho de viabilizar a saúde mental para todas as mulheres. Criar uma cultura de cuidado, de pensamento crítico. Como é que isso pulsa no teu coração? Qual a importância disso? Eu acho que aí a medicina entra junto aí também. Sim, tá? Com certeza, eu acho fundamental, porque infelizmente, as mulheres alimentam ainda muita rivalidade e competição entre si, né? E isso não só fortalece e reforça o machismo estrutural, o patriarcado, toda essa história toda, como promove um adoecimento, né, das mulheres. Então, assim, eu percebo muito nitidamente isso nos meus atendimentos, na minha vida, né? Porque também sou atravessada por essas questões, sou mulher também, e observo, e às vezes não é comigo, mas é com uma amiga, e eu vejo muito isso, sabe? E acho que a mulher, ela ainda é muito responsabilizada por tudo. Se alguma coisa vai mal com o filho, é culpa da mulher. Se a casa está com algum problema, é culpa da mulher. Então, a mulher, infelizmente, ainda é a cuidadora principal de um filho, por exemplo, ainda é tida socialmente como uma figura que é alvo, né, de julgamento, de julgamento, críticas moralizantes e tal. E, na mesma proporção, isso não acontece com os homens. Né? Então, eu acho que a mulher precisava de muito cuidado. Porque é uma situação assim, ela é responsável pela casa, ela é responsável pelo cuidado dos filhos, é responsável pela roupa dos filhos. Exato. Pelas reuniões dos filhos no colégio. Tudo. Entendeu? De uma forma assim que, né, inconcebível, se você pensar em termos da família. Exato. Que não deveria ser. E isso afeta a saúde. E fora o trabalho invisível, né? Sim. Que muitas mulheres fazem, que não é computado dentro dessas responsabilidades todas e que ocupa a mente da mulher, o psiquismo, com essas preocupações. Eu vou te dar um exemplo prático do dia a dia que acontece e que não é algo que os pais, os homens se preocupem. Por exemplo, a criança tem uma festinha. Quem que tem que providenciar o presente, ver se tá... outra coisa, ver se a criança, se a roupa da criança ainda tá servindo, se não tá pequeno. Tudo isso são coisas que a mulher resolve numa família e que o homem nem fica sabendo. O pai nem sabe que que teve festa, de trabalho invisível, que é o trabalho invisível. De invisível não tem nada, né? Pois é. Então, mas é chamada assim, eu sei. Mas Então, isso aí você está querendo linkar, né, Jorge, que você estava falando com a saúde
mental. Que chega a um ponto, porque a gente passou, né, como você... O nome muito bonito que eu achei, metamorfose, entendeu? A gente passou por várias transformações e continua passando. Só sim. que o último século para cá, eu acho que foi, assim, alucinante. Foi. Só um A segundinho. gente, né? O nosso engenheiro de mesa aí, Matheus, por favor, coloca O grupo. Coloca o grupo. Tá? O vai grupo que ela criou aqui colocar? na... Ah, lógico. Ai, que bonitinho. Cresce. Não, que não. Volta aí, deu Volta, spoiler. Matheus. Deu spoiler. Essa foto é do só essa. lançamento. Foi Aí, muito bonito. isso aí. Ai, tão lindo. Então vamos lá. Esse foi Vamos o primeiro lá. encontro? Esse foi o primeiro encontro, o lançamento, né, do Metamorfose. No entanto, eu já vinha desenvolvendo esse trabalho com as mulheres Como em grupo? outro espaço, com um grupo também. Não era no Café Labs? Não, No não Lounge era Café Labs. no Lounge Café Labs. Lab. Era em outro espaço e não tinha esse nome. Ainda não tinha, né? Não tinha chegado a construir, assim, o projeto formatado e tal. Ah, então, peraí. Isso já existia. Eu já Sim, estava fazendo sim. essas reuniões. Mas era um encontro, ponto. Não tinha nome. Não Vamos tinha nos nome, encontrar. Não era um projeto, na verdade, não, né? era uma ideia que eu tive. Que estava se construindo. Que estava se construindo de trazer temas da saúde mental feminina para essas mulheres 40 a mais. E, enfim, a gente se reunia. Levava profissionais, não é isso? Mas já entramos no Metamorfose 40 a mais, viu? Também, Vocês nem notaram, né? Foi rápida assim a transição, né? Já estamos lá dentro, olha aqui. Vamos lá. E essa foto é da inauguração, e assim, do primeiro encontro. É muito interessante a gente ver a raiz, a base, né? Para a gente entender o crescimento e o sucesso que é. Porque agora é um projeto de sucesso que culmina com o podcast, né? Que vem por aí, né? Exatamente. Ainda esse mês ainda, né? Nós teremos as gravações. Então, quer dizer, provavelmente ainda esse mês a gente já vai ter o primeiro ou o segundo episódio colocado aí, né? E nós vamos estar aí colabando, dando força e dando todo apoio para Carol, né? Para que seja realmente um sucesso. Já é, porque já existe esse sucesso, né? Ele agora está vindo para mídia. Isso é muito bacana, né? Então, você resolveu sair do consultório individual e criar esse projeto lindo aí de mulheres 40 a mais, né? Então, o engenheiro, pode colocar, por favor, lá a logo do projeto. E aí bota outra câmera, viu, mano? Isso, vamos lá. Você agora tá falando, na verdade, até pra ali, tá? Aquele dali que tá filmando, que tá filmando pra lá. Ai, eu sou meio perdida com essas câmeras. Mas já você vai. E nesse universo feminino, né? Você vê que a Carol veio a caráter, com as cores do Metamorfose. A minha até o paleta. esmalte. Você não reparou como homem. Ai, tá vendo? Não, Nem na hora passou que batido. na hora que você falou o seguinte, até foi a hora que eu vi, esmalte. que ela falou assim, se eu falar pro meu marido sobre os tons, eu falei, ela tá de lilás. Ele reparou, então. Meus óculos também. Olha, tô lilás. Por que o lilás? O lilás é a cor que eu mais gosto. Sempre gostei. Mas tem algum vínculo com psicanálise, com alguma coisa, com amor, com cor? Não, é só uma coisa que você gosta Não, mesmo. É uma cor que eu Pessoal. gosto. Pessoal. Uma cor que eu gosto. Lilás, roxo. Te traz tal. o quê? Não sei, eu acho bonito. Eu gosto da estética, acho diferente. Acho que não Acha é uma fino? cor... Não sei se é fino, Eu mas acho eu super acho... elegante, cara. Você achou? Eu acho muito engraçado. elegante. Eu já penso diferente. Não que não seja, mas assim, ele já me dá... Como eu pensei em transformação, eu acho que ele vem do rosa pro roxo e tem Não tinha toda pensado uma mescla de cores, entendeu? No meio dele. Olha ali a borboleta, como ela tem todas as cores. não Entendeu? tinha pensado nisso, Ela Miriam. tem uma matiz, né, que a gente fala. Não sei, esses tons de esse degradê, né? Desse degradê. Do rosa até o roxo. Tá vendo que tem o roxo? Então, é uma cor que particularmente eu sempre gostei. As pessoas que me conhecem já há anos sabem disso. Então, quando bate o roxo e o lilás, Lembra é de Carol. você? E aí começou o meu branding a partir disso.
E aí depois, claro que eu fui atrás, o que é o rosto, tal, não sei o quê. E aí tem uma coisa, assim, que é a cor da espiritualidade e tal. Eu já ouvi falar muito sobre isso, sobre a Né? cor da espiritualidade. Então, e eu sou sagitariana. Aham. Então, você imagina, tem tudo a ver, porque o Sagitário, ele tem a flecha apontada para o céu, que não só é essa inquietude com o conhecimento, mas também olhando para o céu, porque, né, em busca de algo maior, né? E, enfim, tem isso. O do lilás, mas enfim, é uma cor que eu gosto e acho diferente. Mas vamos Agora sentar- até, de uns tempos pra cá, virou meio modinha, né? Aham. Mas assim, nunca foi uma cor assim muito Eu queria muito depois sentar um dia contigo pra gente conversar sobre arquétipos, sabe? Eu acho que é Ai, coisa que... adoro esse Adora? assunto. Eu também Apesar gosto de não muito. ser junguiana, Sim. eu adoro. Sim. Mas é uma conversa que eu acho que é muito aproveitável, muito legal, né? Bora, me E chama. De conhecimento, vamos bater um né? papo aqui pra gente falar sobre isso. Vamos, Tá? vamos. Então tá. Você, no teu podcast, que começa em março agora, Sim. né? A Carol vai fazer... Eu até vou tirar, acho que aquele Carolina dali, vou botar Carol, hein? Eu gosto. Você gosta? Sabe por quê? Ah. A única pessoa que me chamava de Carolina era minha avó, que é falecida. E quando eu ouço Carolina, pra Você mim, estranha. eu estranho. Então, ou é acho um nome tão bonito, por bronca, isso ou é que eu uma chamei. coisa assim, Entendi. meio As- brava. Carolina. É porque ele é grande, né? Não sei. E Carol, eu não sei, tem mais a ver me lembra comigo. aquela música, Carolina. Os seus eu olhos adoro. Tristes, do Chico. tanta dor. Então. Pois é. Mas eu acho que vai ficar legal. Metamorfose 40 mais com Carol. Legal. Não Fica vai? mais íntimo. Eu acho, porque tem mais a ver comigo. Eu sou essa pessoa, né? Imagina, ninguém me chama assim, Carolina. Carol Campana. A gente faz assim. Pode ser. Você escolhe comigo, então, antes de sair daqui, a gente faz alteração e o teu primeiro podcast já vem com a marca direitinho, então. Tá ótimo, né? combinado. Combinado. E aí, você vai ter convidados Vou. multidisciplinares, né? Sim. Pessoas que têm a mesma afinidade, Isso. né? Porém, com um profissional diferente, mas que corrobora e ajuda no trabalho e tal. Conta um pouquinho só sobre o tipo de convidado que você vai ter, que você está imaginando para dentro do teu programa, além das atividades afins, as mulheres que você vai trazer também, né? Eu penso assim, nesse meu percurso da saúde mental, eu cheguei à conclusão que, apesar de muitos psicanalistas ficarem dentro das suas caixinhas, das suas igrejinhas, eu acho que a saúde mental ela é muito complexa, o ser humano é muito complexo. Então, não dá para você se fechar no seu mundinho. Você tem que dialogar com outros profissionais. Então, eu tenho uma visão mais multidisciplinar da saúde, do ser humano, entende? Eu acho extremamente importante essa interlocução com outros profissionais, com médicos, psiquiatras. Então, você vai trazer isso para as tuas conversas. Eu quero trazer isso para minhas conversas e até outros profissionais que não necessariamente são da saúde, mas que trabalhem com mulheres e que têm esse olhar mais cuidadoso, mais, sabe essa que cuidade? interagem no universo feminino, né? Exato. Fazem parte. E uma coisa que você também, que eu achei muito interessante que você conversou comigo, Mário, que você ia trazer umas convidadas, 40 a mais, que tiveram essa metamorfose. Eu acho. Ou seja, casos de sucesso, ou casos de movimento, né? Que você queria trazer ou então também, que né? estão em movimento, ou né? que Isso é estão em interessante. movimento. Porque, gente, a vida é essa, a vida é movimento. Se você parou, você morreu, né? Então, assim, quem quer ficar muito tranquilo, fica no casulo. Tensão zero. Você morreu. Aham. Então, a vida é isso, claro. Dentro de uma razoabilidade, você não pode ter tanta angústia, tanta ansiedade, tanto sofrimento. Mas se você não se mexe, cara, você tá morto por dentro. E não sabe. E então... o Jorge, só assim, quando eu conversei com a Carol, eu achei muito interessante essa visão. Eu sei que a gente está com o tempo assim, mas é essa visão de multidisciplinar, de equipe multidisciplinar. Você sempre falou muito nisso. Eu sempre falei e sempre trabalhei muito nisso, né? E assim, mas é difícil uma psicanalista, às vezes uma psicóloga, ter essa visão.
Entendeu? E a gente conversou muito sobre isso e a gente percebeu, sabe o que eu acho uma coisa importante? Que ela falou desde o início. Muitas pessoas evitam isso, por quê? Porque não têm o conhecimento de como falar com o outro. Entendeu? Exato. Então, assim, e a gente tem que ter a humildade, muitas vezes a gente, por exemplo, eu médica, vou falar com um neurocirurgião, eu não tenho que saber o que ele sabe, Claro que não. né? Entendeu? Então, isso é que existe, é muito interessante na multidisciplinar. Multidisciplinaridade. Eu acho que é a Isso. soma dos talentos, Isso. das expertises. Tudo fica mais rico. Com certeza. Eu acho o máximo Carol, isso. deixando agora aqui um arzinho aqui pra você que tá esperando já o primeiro episódio. Ó, isso aí já é um sucesso, viu? Porque a gente tá ouvindo muito, né? Aqui no estúdio a gente recebe muito movimento de mulheres. Movimentos. E é muito bacana, né? As mulheres estão sempre em movimento. Eu falo em movimento de mulheres, mas elas estão mesmo em movimento mesmo. É sempre em movimento, sempre criando, sempre. Não pensa. Eu acho que é assim, ó, eu tô com o coração, eu vou conseguir. Tem muita ação, né? E consegue as coisas, é muito bacana, né? Então, você deixar uma mensagem já pro seu público, para essa câmera aqui, eu não te falei que eu ia fazer isso contigo, tá bom? Nossa, Mas olha a o peça que Você não falou nada, né? uma pequena mensagem pro teu público e o que eles podem esperar do Metamorfose 40+ aqui nessa mesa. Olha, eu acho que uma mensagem eu tenho que olhar para a câmera? É bom. Aqui? É. Qual? É bom. Essa? Essa é a sua câmera. Tá. Essa ali. Uma mensagem que eu gostaria de deixar para todas as mulheres se cuidem, né? E esse cuidado, ele tem que ser permanente e preventivo. Não é só quando a bomba estoura ou quando tem uma doença já muitas vezes, às vezes grave, né? A gente tem que estar sempre se perguntando, se visitando, buscando ajuda. Isso não é fraqueza, pelo contrário, né? É autoconhecimento, é ter humildade. Olha, não consigo sozinha, preciso de outras pessoas e ter sempre uma rede de cuidados. Que, claro, se forem profissionais, ótimo, mas não só, né? Os bons encontros também são curativos. Então, essa mensagem, o que pode esperar do Metamorfose? Conversas descontraídas, sem psicanalês, né? Porque eu tento trazer uma psicanálise mais acessível, de modo que qualquer pessoa possa entender. E é isso, muita mudança, E aqui não vai ser uma sessão, né? Não, vai ser um encontro né, de conversas Isso, né? conversas mais assim como vocês estão tendo comigo, que eu achei super gostoso, desse jeito tão solto. Sim. E é isso que é a psicanálise. Bom, né? Carol, a gente tem muito orgulho de ter você aqui na nossa casa, tá bom? Eu que agradeço. Você ter confiado, né, na nossa equipe, confiado aqui no estúdio, né, para poder estar aqui com a gente. E o que a gente deseja para você realmente é muito sucesso e que a gente esteja do teu lado durante o sucesso, tá? Eu agradeço demais, viu? E obrigada mesmo por essa confiança que o Jorge falou, porque é entrega, né? É entrega de um projeto, é entrega de um projeto de sucesso numa outra fase, né? Para apresentar para o futuro e para as pessoas se inspirarem, que você é uma pessoa inspiradora. Obrigada. E eu queria agradecer também vocês por me receberem assim tão bem e me deixarem totalmente à vontade. E com certeza eu ficaria horas aqui conversando com vocês. Sim, E você não sabe como é que é difícil. Você vai saber já como host, né? Você cortar, controlar tempo, ver a hora e tal. A gente tem que terminar, olha lá, 60 minutos. Olha lá como é que nós estamos. Tá bom? Tá bom. Então, pessoal, obrigado aí pela presença de vocês, por ter assistido. E todo mundo tá seguindo Metamorfose 40+, ok? Abraço!